Olá a todos, eu sou Rosivaldo e serei o professor de Fundamentos de Contabilidade nesse curso técnico de vocês. Eu sou técnico em contabilidade desde 1994, bacharel em Ciências Contábeis na UNAES em 2007 e trabalho na área contábil há quase 10 anos na Secretaria de Estado de Educação, onde eu sou o responsável técnico pela contabilidade daquela secretaria. Nós vamos falar de dois assuntos previstos para esse tema, que é o departamento fiscal e o departamento contábil. Nós temos uma visão de contabilidade confusa, porque a contabilidade, para quem não conhece, ela sim causa confusões. Mas a contabilidade, ela é objetiva, ela é formal. Nós temos que saber para que serve a contabilidade, como se faz a contabilidade, se exerce a contabilidade dentro de uma empresa. A contabilidade, ela produz informações financeiras de uma empresa e ela tem o débito e o crédito, que faz parte da contabilidade e do nosso dia a dia. O estudo da contabilidade é importante para que se possa entender os conceitos contábeis para uma análise ampla sobre o que diz respeito a dados financeiros, planejamento e controle de uma empresa ou entidades públicas, sejam quais forem. A contabilidade pública, ela atua na área federal, estadual, municipal ou distrital, que é o Distrito Federal. Tem como base a Lei 4.320 de 1964, que instituiu normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados e dos municípios. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a tão conhecida LRF, é que define o que compõe o relatório e como se publica essas informações ou prestação de contas. E a Lei 6.404 de 1976 refere-se à contabilidade das sociedades por ações, aplicada à atividade empresarial, mais conhecida como contabilidade privada, que rege-se pela Lei das Sociedades Anônimas e pelo Código Civil, que estabelecem regras de procedimentos contábeis. A contabilidade pública é diferente da contabilidade empresarial, pois esta é particular, que diz respeito apenas aos donos da empresa ou acionistas. Já a pública depende do dinheiro do povo, que volta em benefício para o próprio povo. A contabilidade societária tem como foco principal o patrimônio e as avaliações, de tal forma que a principal peça é o balanço patrimonial. Porém, na contabilidade pública, o mais relevante é o balanço de resultados, que trata da despesa e da receita, ou seja, de que forma foi arrecadado o dinheiro e como ele foi aplicado. Outra diferença é que a contabilidade da área societária tem como visão o patrimônio e o lucro. Já na área pública, a visão é a gestão. Vamos falar do departamento fiscal. A área fiscal controla
a aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais. A escrituração ou lançamento dos registros fiscais dos impostos e elabora as guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos. Atende às demais exigências previstas em atos normativos, fornece informações e responde pela escrituração e controle da situação fiscal, dos tributos e contribuições das empresas, enquadradas em todos os regimes. Para se ter desempenho eficiente desta atividade, tem que haver uma assessoria de impostos eficiente que faça o procedimento de prévias pesquisas legislativas, como já dito anteriormente, jurisprudenciais e doutrinárias, capazes de fornecer respaldo normativos às rotinas, práticas e procedimentos fiscais consolidados. Legislação essas que sofrem constantes modificações. Cada imposto do sistema tributário nacional possui um processo de apuração que lhe é próprio. Assim, compete à assessoria fiscal elaborar um manual com instruções sobre as formas, critérios e regimes de apuração dos impostos incidentes nas transações realizadas pelas empresas, aplicado a cada tipo de empresa que veremos logo mais. Compete à área de assessoria a elaboração de um cronograma com as datas limite próprias aos recolhimentos dos impostos, mantendo-o permanentemente atualizado em face das alterações normativas relacionadas com os respectivos prazos de pagamento. Esse trabalho de atualização deve ser realizado por meio de pesquisas nos diários oficiais e em periódicos fiscais eficientes, como folhetins de empresas especializadas em consultorias nesta área. A arrecadação dos principais impostos pode ser federal, como PIS, COFINS, CSLL, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e Simples Federal. A estadual, como a GIA, ou Guia de Informação de Apuração do ICMS ou o próprio ICMS. E municipal, como a DES, Declaração Eletrônica de Serviços, e o tão conhecido Imposto sobre Serviço, ISS. Tínhamos anteriormente o Simples e o Super Simples Federal. O Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas, as MEs, e das Empresas de Pequeno Porte, as EPPs, que foi extinto por lei a partir de julho de 2007, instituindo-se um novo regime para essas empresas, que é o Simples Nacional. Esse sistema é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, instituído pela Lei Complementar de número 123, de 14 de dezembro de 2006. E é válido para todo o país, unificando 9 impostos e contribuições. São 6 federais, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, o IPI, a CSLL, o PIS/PASEP, a COFINS e o INSS patronal. Um estadual, que é o ICMS, e um municipal, que é o Imposto sobre Serviço, o ISS. E a contribuição para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. O enquadramento nesse sistema tributário, que veremos logo a seguir, no conceito de ME e EPP, o projeto prevê
a adesão automática no sistema simplificado de tributação no momento em que a empresa é constituída. Se não quiser aderir, o empresário terá de manifestar essa intenção por ofício, não havendo exclusão de nenhum tipo de empresa ou segmento. Escritórios de contabilidade, corretores de imóvel, produtoras de cinema, escolas de natação e empresas de vigilância são alguns dos beneficiados com a inclusão no projeto. As empresas optantes deste regime ainda têm outros benefícios ou vantagens, dando direitos aos empregados à redução da carga tributária ou vantagens, como direitos trabalhistas, a redução da carga tributária em 45% em relação à atual. Em licitações, poderão participar exclusivamente de licitações públicas relativas a contratos até R$ 80 mil. Além disso, a administração pública deverá exigir das grandes empresas a subcontratação de micro ou pequenas empresas até 30% do total licitado e prevê que as instituições financeiras concedam linhas de crédito específicas para as micro e pequenas empresas. Mantém a obrigatoriedade de entrega da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, para garantir as estatísticas relativas ao mercado de trabalho. Dispensa às empresas optantes pelo Simples Nacional do pagamento do salário e educação, cria o Comitê Gestor de Tributação a ser definido em ato do Poder Executivo e composto por representantes da administração tributária, do Executivo da União, dos Estados e dos municípios. Vamos ver os conceitos básicos de microempresa e empresa de pequeno porte. Microempresa, ou ME, é a pessoa jurídica que tenha auferido no ano calendário receita bruta igual ou inferior a R$ 240 mil. Empresa de pequeno porte, ou EPP, a empresa jurídica que tenha auferido no ano calendário receita bruta superior a 240 mil e inferior ou igual a 2.400.000. O controle dos fatos ocorridos, como vimos até agora, é feito por meio da escrituração de livros fiscais, conforme detalhado em nossa apostila, podendo também ser efetuada por sistema de processamento de dados, ficando o contribuinte dispensado da apresentação do pedido comunicação de uso de sistema de processamento de dados, desde que comunique o fato à repartição fiscal de seu domicílio tributário. Os livros fiscais devem ser utilizados pelos contribuintes e pessoas obrigadas à inscrição no CAD-ICMS. Conforme as operações e prestações que realizem, devem manter salvo disposição em contrário em cada um dos seus estabelecimentos os seguintes livros: o registro de entrada, modelo 1, registro de impressão de documentos fiscais, modelo 5, o registro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrência, modelo 6, registro de inventário, modelo 7, registro de apuração do IPI, modelo 8, e registro de apuração do ICMS, modelo 9. Lembrando que tudo dentro do prazo estabelecido conforme a apostila e também a escrituração do LALUR, que é o livro de apuração do lucro real para
pessoas jurídicas optantes do imposto de renda apurado com base no lucro real, podendo optar pela apuração do imposto trimestral. Os livros fiscais só poderão ser utilizados após a autenticação efetuada pela repartição fiscal do domicílio tributário do estabelecimento, conservados durante 5 exercícios completos por aqueles que deles tiverem feito uso. Após a escrituração, fazemos a GIA, que é a Guia de Informação e Apuração do ICMS, que tem por finalidade informar as operações realizadas em cada período de apuração registradas no livro Registro de Apuração do ICMS. A GIA deve ser entregue por todos os estabelecimentos inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, anualmente, sendo informadas em síntese as operações e prestações realizadas em cada estabelecimento, do primeiro ao último dia do ano anterior, especificando os dados relativos ao estoque inicial e final do período considerado, detalhando as operações de entrada e saída de mercadorias, bem como os serviços utilizados ou prestados por unidade da Federação, devendo constituir-se em resumo e exato reflexo dos lançamentos efetuados nos livros Registros de Entrada, Registros de Saídas, Registro de Apuração do ICMS e Registro de Inventário. Temos o modelo de GIA na apostila. Existem programas para facilitar a escrituração de livros fiscais, bem como para transmiti-los pela internet para as instituições responsáveis pela fiscalização. A Declaração Eletrônica de Serviços, a DES, é um programa que o declarante instala em seu microcomputador para escriturar os documentos fiscais emitidos, as notas fiscais de serviços, notas fiscais, faturas de serviços, cupons fiscais e etc. E também os documentos recebidos relativos a serviços tomados de terceiros. O declarante deve usar a DES para gerar as declarações eletrônicas e transmiti-las pela internet. Fica aqui uma dica. Além do controle na escrituração fiscal, também é necessário pesquisar sobre o que acabamos de ver nos órgãos competentes para não ficar somente na apostila. Vamos falar agora das demonstrações contábeis. Já vimos e falamos do departamento fiscal. Agora veremos a parte contábil desses lançamentos. Demonstrações contábeis ou financeiras. Essa denominação vem da Lei 6.404 de 76. São demonstrativos que, de acordo com a legislação societária, são elaborados periodicamente por meio de dados levantados da escritura mercantil, com o fim específico de demonstrar a situação do patrimônio, bem como as alterações nele ocorridas em determinado período e dentro do seu exercício. As principais demonstrações contábeis: demonstração do resultado do exercício, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das origens e aplicações de recursos e o balanço patrimonial. Demonstração do resultado do exercício. Ele tem o objetivo de evidenciar a formação do resultado do exercício, confrontando as receitas, os custos e as despesas incorridos no exercício
deve ser apresentada na posição vertical e discriminada em seus componentes de forma ordenada. O resultado será determinado observando o princípio de competência. As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem. Evidenciará a formação dos vários níveis de resultado mediante confronto entre as receitas e os correspondentes custos e despesas. Seus principais itens são a receita bruta de vendas e as deduções de vendas. A estrutura dessa DRE está exposta na apostila que vocês têm acesso. A demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Esta demonstração possibilita evidenciar claramente o lucro apurado no exercício ou no ano. Sua destinação e os eventos que modificam o saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados. O artigo 186 da Lei das SAs estabelece: SAs, para quem não sabe, é sociedade anônima. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará, primeiro, o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial. Segundo, as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício. Terceiro, as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporados ao capital e o saldo ao final do período. A estrutura dessa demonstração também encontra-se na apostila de vocês. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Essa não é uma demonstração obrigatória, mas é bastante útil, pois, por meio dela, é evidenciada a movimentação ocorrida durante o exercício nas diversas contas correspondentes do patrimônio líquido. Fica clara a indicação do fluxo de uma conta para a outra, e indica a origem e o valor de cada acréscimo ou diminuição no patrimônio líquido durante o exercício. Basta apresentar a movimentação que ocorreu durante o exercício nas diversas contas do patrimônio líquido, que são o capital, reservas de capital, reservas de lucros, reservas de reavaliação e lucros acumulados. Essa movimentação deve ser extraída das fichas de razão dessas contas. A demonstração das origens e aplicações de recursos do ar tem por objetivo a apresentação de forma ordenada e sumariada das informações relativas às operações de financiamento e investimento da empresa durante o exercício, e ressalta as alterações na posição financeira da empresa. Os financiamentos são considerados as origens de recursos e os investimentos pelas aplicações de recursos. Aqui, o significado de recursos não é simplesmente o dinheiro ou de disponibilidade, composta um conceito mais abrangente, pois representa capital de giro líquido que, na denominação dada pela lei, é capital circulante líquido, ou ACCL. O capital circulante líquido é representado pelo ativo circulante menos o passivo circulante. Ativo circulante menos passivo circulante. A estrutura dessa demonstração também encontra-se na apostila.
O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a uma entidade, a uma empresa. Bens é qualquer coisa que possa satisfazer uma necessidade do homem e que seja suscetível de avaliação econômica. Ou seja, é algo capaz de ser visto e avaliado. Algo que tenha um valor, um preço. Os bens se classificam em tangíveis, que têm existência física, estão ao nosso alcance, ao nosso toque, como o automóvel, o dinheiro, a casa. Intangível é o contrário. São os chamados bens abstratos ou imateriais. Não têm existência física, como marcas e patentes, direitos autorais. Um time de futebol, ele é avaliado pela sua marca, ele tem a sua patente avaliada. Um ator, quando ele aparece, ele tem a sua imagem. Então, direito à imagem, direitos autorais à sua imagem. Um compositor, quando ele compõe uma música, essa música não é palpável, ela não está ao nosso toque, ela não é uma coisa visível. Então, tem os direitos autorais pertencentes à pessoa que a criou. Direitos são bens sobre os quais exercemos domínio, mas que estão contidas sob posse de terceiros. Aparecem no patrimônio como valores a receber, como exemplo, clientes ou duplicatas a receber e títulos a receber. Obrigações são bens que se encontram sob nossa posse, mas o domínio sobre eles é exercido por terceiros. Aparecem no patrimônio como valores a pagar, e temos aí o exemplo, duplicatas a pagar e títulos a pagar. Balanço patrimonial. Evidencia de forma qualitativa e quantitativa a situação patrimonial e financeira da empresa e dos atos consignados na escrituração contábil. É composta de elementos que compõem o patrimônio da empresa em determinado momento, com seus valores, permitindo a análise de sua situação patrimonial e financeira. É composto de ativo do lado esquerdo, passivo e patrimônio líquido do lado direito. Aí está evidenciado um exemplo de balanço patrimonial. Então, como vocês podem observar, nós temos o lado esquerdo, ativo, tudo aquilo que a empresa tem, e temos o lado direito, o passivo, tudo aquilo que nós temos a pagar. Bom, esse é um resumo do que é ou do que possa ser contabilidade. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês, mesmo que seja uma contabilidade básica, vocês a partir de agora podem ter e terão a noção do que é contabilidade e qual é a importância da contabilidade para cada um de nós e para as empresas. Um bom curso a todos.